Por um momento, o Brasil teve dois presidentes ao mesmo tempo. E isso não foi teoria da conspiração, nem meme político. Foi real. O país literalmente entrou em uma situação tão confusa que duas pessoas passaram a agir como presidente. E o mais estranho? Muita gente nem percebeu a gravidade daquilo na época. Tudo começou em um dos períodos mais tensos da história brasileira. O clima político estava destruído, desconfiança, crise, protestos e uma sensação constante de que o país estava perdendo o controle. O governo estava enfraquecido, a pressão aumentava todos os dias. E então, veio a ruptura. Decisões começaram a ser questionadas. Autoridades se dividiam. Parte do país apoiava um lado. Outra parte apoiava o outro. E foi aí que a situação saiu completamente do normal. Porque enquanto um presidente dizia estar no controle, outro grupo dizia exatamente o contrário. Ordens diferentes, discursos diferentes e duas versões completamente diferentes do que estava acontecendo. Na prática, o Brasil entrou em um caos institucional. E quando isso acontece, o problema deixa de ser político, vira algo muito maior. Porque se ninguém sabe quem realmente manda, ninguém sabe o que pode acontecer depois. O mercado entrou em tensão. As pessoas começaram a acompanhar tudo com medo. E a sensação era clara. Algo muito errado estava acontecendo. O país parecia dividido. De um lado, quem acreditava que o governo ainda era legítimo. Do outro, quem dizia que ele já não tinha mais autoridade. E no meio disso tudo, o Brasil continuava funcionando, ou tentando funcionar. Mas quanto mais o tempo passava, mais confusa a situação ficava. Porque os dois lados agiam como se fossem oficiais, como se fossem o verdadeiro comando do país. E isso criou uma das situações mais absurdas da história brasileira. Durante aquele momento, o Brasil praticamente operou com dois centros de poder, duas forças tentando controlar o mesmo país. E esse tipo de cenário é perigoso, muito perigoso, porque basta uma decisão errada para tudo sair do controle. A tensão aumentava diariamente. As notícias mudavam rápido. As versões se contradiziam e ninguém sabia exatamente como aquilo terminaria. Até que, finalmente, um dos lados venceu. O poder foi consolidado e o país voltou a ter apenas um comando oficial. Mas o estrago político já estava feito. A confiança das pessoas tinha sido abalada. E aquela crise entrou para a história como um dos momentos mais confusos da política brasileira. Porque mostrou uma coisa simples. Em momentos de crise, até a autoridade de um país pode virar uma disputa. E a pergunta que fica é: se algo parecido acontecesse hoje, o Brasil reagiria melhor? Ou o caos seria ainda maior?